Porque é importante o servir. Livro de Atos capítulo 6. Comentário de Mário Persona. É interessante que nós não ouvimos falar, eu acho que pelo menos, se eu não estou enganado, de Estevão antes desse episódio. A impressão que dá é que ele toma a vontade aqui, né? Ele é então um dos escolhidos pelos apóstolos para servir as mesas. Alguém podia falar assim, poxa, mas eu não queria posição de garçom aqui, né? Eu queria um cargo mais, né, alguma coisa melhor, né, alguma coisa mais elevada. Mas o Senhor Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele deixou muito claro que era essa atitude que os seus discípulos deviam ter, a de servir. Nós encontramos nas Escrituras muitos exemplos de servos de Deus que eram servos de homens, serviam a homens com diligência e por isso Deus os utilizou. Nós encontramos José no Egito, ele foi trabalhar como ali na casa do ministro de Faraó e ele servia. Ele era um servo, um serviçal. Nós encontramos aquela menina escrava hebreia do leproso, de Naamã, o leproso, que servia na casa de Naamã. Ela tinha uma posição assim, era o capacho da classe social, não é? Então, nas coisas de Deus, é tudo diferente. Nós não podemos querer achar que as escalas nas coisas de Deus sejam as mesmas nas coisas dos homens. Então, esse Estevão, assim que ele recebe essa incumbência de servir, ele vai além. Tem até um ditado, né? Se você quiser que alguma coisa seja feita, peça para alguém que está ocupado. Se você pedir para alguém que não está fazendo nada, não vai sair o serviço. Então, Estevão agora, ele é selecionado para esse encargo agora, e ele já sai, como a gente costuma falar, queimando o chão. Ele já sai dando um testemunho de estar ocupado nas coisas do Senhor. Aqui fala que ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí ele vai então, ele vai debater, né? Claro que devem ter incitado o debate contra ele, e ele acaba surpreendendo pela sabedoria que ele tinha das Escrituras. Então, o empurrão dado, o voto de confiança dado pelos apóstolos para Estevão, ajuda ele agora a desempenhar não apenas a sua função de servir as mesas, mas ir muito além. Lá em 1 Timóteo, isso é explicado, quando fala de características dos diáconos. No 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma mulher. Por que maridos de uma mulher? Porque ali, no início da igreja, é claro que lá ainda em Atos nós estamos vendo uma situação de transição, quando os gentios ainda não tinham entrado na casa de Deus, mas iriam entrar depois. Então essa indicação aqui, essa ordenança para que os diáconos fossem maridos de uma só mulher, tinha a ver com os gentios, porque no mundo gentil a poligamia era permitida, e muitos que se convertiam traziam suas mulheres junto. É como nós pensarmos num país árabe hoje, onde você vai, prega o evangelho, aí um pai de família se converte e ele tem lá meia dúzia de esposas. E agora, como faz? Bom, ele vai continuar vivendo com meia dúzia de esposas. Só que certos encargos, como de responsabilidade na igreja, ele não vai poder assumir, por causa dessa passagem aqui, sejam maridos de uma mulher. E governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então ele tinha que ter um precedente de que ele já tinha ordem nas coisas domésticas antes de cuidar das coisas de Deus, porque quem não
quem não tivesse condições de cuidar nem da própria casa, não podia cuidar também das coisas de Deus. E aí fala no versículo 13, porque os que servirem bem, como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E lá em Atos, voltando a Atos 6, nós encontramos Estevão demonstrando essa confiança agora. Ele não está de maneira alguma se lamentando, falando assim, eu sou um simples diácono, eu sou um garçom, eu não sou ninguém importante. Não. Agora ele vai em frente e vai debater com todos esses judeus aqui que querem resistir à verdade e vai dar a própria vida. Vai dar a própria vida em prol do Evangelho. E aí a gente vê a audácia que o Espírito Santo colocou nesse homem. Existe aí também Filipe, entre esses diáconos, que era o único na Bíblia que é chamado de evangelista, que recebe um título. Não como um título antes do nome, evangelista Filipe, mas Filipe o evangelista, que era uma maneira de identificar, devia ter mais de um Filipe, e aí então a palavra de Deus identifica esse Filipe. Mas ele também era atuante nas coisas do Senhor, e nós vemos que na sua casa também, ele tinha filhas, né, que profetizavam em casa. É muito importante entender isso. Elas não profetizavam na igreja, ou nas reuniões da igreja, mas elas profetizavam em casa. Então esse exemplo aqui é importante para nós, também no sentido de sermos um suporte e um encorajamento a nossos irmãos. Não apenas no sentido de servir com a palavra, mas servir com as coisas também, com as necessidades do dia a dia. Nós encontramos, por exemplo, nós reunimos. Aqui nós nem sabemos, às vezes, quem preparou o pão, quem preparou o pão da ceia, quem arrumou as coisas, quem foi contar o dinheiro da coleta, quem conversou a respeito de como melhor atender necessidades da Assembleia. São coisas que acontecem, às vezes, nos bastidores e ninguém vê. E, às vezes, só aquele que ministra é o que aparece. Mas não é assim. Existem atividades muito importantes que acontecem nos bastidores. E as próprias irmãs orando também e dando apoio e dando suporte a essas atividades. E aqui, qual o resultado que nós vemos aqui no versículo 7? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esses sacerdotes que agora obedeciam à fé, certamente eram alguns que estavam sendo tocados pelo Espírito Santo para entenderem que aquilo era obra de Deus. Porque essa foi uma das questões antes, quando Pedro foi pregar, e se levantou Gamaliel e disse para eles, se isso aqui for de Deus, não tem como se opor a isso, né? Se não for, vai acabar como acabaram os outros que apareceram por aí antes, né? Então, provavelmente, não sabemos se Gamaliel estava entre esses sacerdotes que agora obedeciam à fé. Era bem provável. Ele, como nós sabemos que Nicodemos, antes de estar lá na cruz, descendo o corpo de Jesus e cuidando do seu sepultamento, ele foi um desses, não sacerdote, mas um desses principais dos judeus, que foi encontrar-se com o Senhor Jesus à noite, a princípio, ainda sem conhecer completamente o Evangelho. Aí depois ele vai defender o Senhor Jesus na frente dos outros fariseus. Ou seja, ele já toma uma posição audaciosa de defesa para depois expor-se completamente quando nem os discípulos queriam aparecer associado com aquele crucificado. Então havia, sim, em meio aos fariseus e aos sacerdotes, em toda a casta sacerdotal, como mais tarde haveria também dentro da realeza romana, pessoas que o Espírito Santo estava convertendo e levantando. E aqui nós vemos o que acontece, então, como resultado de uma boa ordem na Assembleia de Jerusalém. No momento em que eles colocam uma boa ordem nessa Assembleia, aquilo que estava o Satanás querendo agitar para causar ruptura, isso poderia virar uma coisa totalmente negativa, agora não. Inclusive os discípulos escolhem todos os diáconos de língua grega, porque a reclamação era justamente
dos gregos contra os hebreus. E o que os apóstolos fazem? Eles dão uma amostra de graça. Eles não fazem nem meio a meio. Então tá bem, tá bom, vamos pegar metade hebreu e metade grego para cuidar dessa... Não. A graça sempre vai além do que a gente espera. Então eles colocam todos os que eram helenistas, ou todos os que eram gregos, para cuidar desse assunto. Os gregos estão reclamando? Ok. Então dê aos gregos, para cuidar dos gregos, né? Cuidar de todos, não só dos gregos, mas dos hebreus. E isso é um princípio interessante. Quando nós encontramos alguma reclamação entre irmãos, um bom caminho é acatar, falar, tá bom, então faça, como você quer que seja feito. Porque isso coloca também, não só uma responsabilidade, mas dá um voto de confiança para nosso irmão, para que ele saiba que ele também pode tomar a frente, e assim como Estevão, talvez até deslanchar depois e ajudar no crescimento da palavra de Deus, como nós vemos que acontece aqui. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.